Que a paz do nosso Senhor envolva os nossos dias. Saudemos a toda a espiritualidade que nos acompanha. A Jesus agradecemos o seu Evangelho Redentor, que nos fortaleça a fim de que possamos testemunhá-lo em nosso viver. Ao Pai da vida, damos graças pela criação e encarnação que nos proporciona trabalharmos nós interiormente para sermos melhores, por todas as bênçãos que coloca no nosso viver, nossa família, e por tudo que nos oferece, nós lhe dizemos: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, sempre a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal, especialmente de praticá-las, porque a Ti, Senhor, pertence o poder, os reinos e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Meu nome é Sônia Comelli, servidora da causa do Cristo e da Casa Edgar Armon. E é sempre com alegria que aqui estamos para juntos falarmos sobre o Evangelho do Cristo. O Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens de 1 a 7. Onde Kardec ele dedica 2 capítulos inteiros falando sobre a prece. Tanto o capítulo 27 quanto o capítulo 28. E vem falando sobre a importância da prece em nossas vidas. No Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta ao mundo espiritual, na pergunta 659, que vem nos respondendo assim: o Espírito da Verdade nos diz: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Quando oramos, entramos em prece. É quando a gente se coloca na frente do Pai. Pedimos a presença do Senhor em nossas vidas. Elevamos o nosso pensamento em prece. Todos nós estamos mergulhados no mesmo espaço, sejamos encarnados ou desencarnados. E quando pela nossa vontade, da nossa fé, podemos sim falar com Deus através da prece. A prece nada mais é do que realmente falar com Deus. E ela pode ocorrer em qualquer lugar. Não precisa de um lugar especial. Ela acontece em nosso pensamento, onde cada um dá a sua intensidade e direciona esse pensamento ao Criador, a Jesus. E assim, todos podemos nos comunicar, sempre pelo pensamento. Lá no mundo espiritual, há a transmissão de pensamento. E isso acontece também entre encarnados e desencarnados. E assim, o nosso Pai ouve as nossas preces. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, que vem falando do Sermão do Monte, Jesus ensina os discípulos a orar o Pai Nosso, revelando à humanidade a nossa relação especial e filial com Deus, Pai de nossas vidas. Se a oração se dá pelo pensamento, nada mais é do que uma onda mental que expressa o que de mais verdadeiro possa haver em nós. E o plano espiritual recebe a mensagem da nossa fé, do nosso amor, da confiança que temos no Pai. Agora, é preciso ter constância de propósito, ou seja, ser persistentes, pacientes e estar prontos para receber no tempo de Deus aquilo que necessitamos, que muitas vezes não é exatamente aquilo que pedimos, mas aquilo que necessitamos. O tempo do Senhor é diferente do tempo do homem. O homem cabe pedir com o coração, muitas vezes amedrontado, com medo, confiando nas promessas do Senhor. Deus, ele testa a nossa perseverança para ver se esperamos com paciência
E é por isso que o salmista diz: esperai com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isso está em Salmos 40, no versículo 1. E quando uma oração não é respondida, é bom deixar essa determinação das nossas orações nas mãos do Senhor, entendendo que na hora certa, assim, Ele vai agir em nosso favor. Não existe outra maneira de nos comunicar com o divino. Quem não entra em prece constante fica impossibilitado de receber o auxílio do plano espiritual. Então, orar não é repetição de preces, não é pela multiplicidade das palavras que seremos escutados, mas pela sinceridade delas, ou ainda preces decoradas, muito menos falando alto, é no silêncio do nosso ser, em nosso coração, é que expressamos nossos sinceros desejos, solicitando a misericórdia divina em nosso favor. Não é preciso palavras bonitas e elaboradas para falar com o Pai, mas que a gente possa ter uma conversa, como temos com o nosso melhor amigo. Tem uma história que exemplifica isso, era a história do Zé. O Zé era um agricultor que morava muito distante de qualquer cidade. E para ele era muito difícil ir até uma igreja, uma casa de oração. Então todos os dias ele pegava a sua sacolinha, a sua enxada, para ir para mais um dia de trabalho. Ao fechar a porta de casa, ele olhava para os céus e, como ele não sabia orar, ele dizia: Senhor, é o Zé, olha por mim. E ia para o seu dia. E o tempo passou, os anos passaram e o Zé finalmente desencarnou. Ao chegar no plano espiritual, ele vê distante um homem vindo se aproximar dele. E ele ali, naquele lugar diferente, estava meio assustado. E aquele homem foi se aproximando dele, se aproximando, e a cada vez que aquele homem se aproximava, ele começou a ter dificuldade de enxergar, tal era a luminosidade daquele ser. E quando esse homem chegou na frente dele, ele disse: Oi, Zé. E o Zé respondeu: Oi, quem é o senhor? Ele falou: Oi, Zé, eu sou Jesus, eu estou aqui a olhar por você. Então, a gente não precisa de palavras elaboradas. Basta a gente usar a sinceridade do nosso coração. Orar em secreto. E antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoa. Pois a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Jesus, em sua jornada terrena, sempre orou para se comunicar. Na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, tem um pedaço que diz assim: Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, de 28 a 29. Esta passagem bíblica da transfiguração de Jesus nos mostra que a oração transfigura a nossa vida, ilumina o nosso ser. Mas há quem conteste a eficácia da prece, supondo que Deus, conhecendo as nossas necessidades, seria inútil expô-las, achando que o universo está preso por leis eternas que não podem modificar ou atender às nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, não há leis naturais imutáveis que não podem ser eliminadas, mas crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, é uma grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio. E nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Deus
nos deu razão e inteligência, sendo o ser humano livre para agir de uma ou em outra direção, cujo todos os atos acarretam consequências do que fez, boas ou más, dependendo das suas ações. Então, é possível que Deus atenda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis. Então, sendo a prece louvar, pedir, agradecer, não basta pedir que assim a gente seremos atendidos, uma vez que Deus sabe aquilo que é melhor para nós e o que é bom para o nosso bem. Ele vê não com os nossos olhos limitados da matéria, mas ele vê lá na frente e ele vê aquilo que é necessário a cada um de nós. Então, se passamos por um sofrimento e a gente sabe que o sofrimento é utilidade para a nossa evolução, Deus não pode eliminar a dor em nós. O que Deus sempre nos concederá é confiança, coragem, paciência, resignação. E assim com os meios para vencer as montanhas de dificuldades internas que temos. Muitas vezes, pela sugestão dos bons espíritos, deixando-nos o mérito das ações. Deus assiste os que ajudam a si mesmo, conforme a máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Ele não assiste aos que tudo esperam, sem fazerem esforços, sem fazer uso das faculdades que possuem. Muitas das vezes, o homem espera ser socorrido sem qualquer esforço. Isso é um engano. É preciso que nós possamos fazer a nossa melhor parte. O que são preces feitas? São preces que Deus escuta e os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, o faz recorrendo a intermediários ou a intercessores, mas que saiba que nada vai se suceder sem a vontade do Pai. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. E assim, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo. E assim também, desvia de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas, que resultam das infrações às leis de Deus. Porque se a gente observasse pontualmente as leis de Deus, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite para a satisfação das nossas necessidades, não teríamos então as enfermidades que é resultado desses excessos. Nem experimentariam as doenças que chegam até nós. Se não tivéssemos a ambição, não teríamos que temer a ruína. Se não tivéssemos o orgulho, não teríamos que recear a nossa queda e não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticarmos a lei da caridade, nós não seríamos invejosos nem ciumentos e evitaríamos as disputas e os desacordos. Se mal a ninguém fizéssemos, não temeríamos as vinganças. Portanto, renunciar à prece é negar a bondade de Deus, recusando-se à sua assistência e abrir mão do bem que Ele pode fazer. A prece, ela tem uma força excepcional quando somos dignos da graça do Pai. O poder da graça em nada depende das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se orar em toda parte e em qualquer hora, a sós ou em comum. A prece em comum tem uma ação poderosa. E em conjunto é quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento, com o mesmo objetivo
É como se muitos clamassem ao mesmo tempo, juntos. Cada palavra tem o seu valor e a sua ideia para tocar a alma. O poder da prece, ele está dentro de cada um de nós. Moisés orou porque era incapaz de abrir o Mar Vermelho, não porque era capaz de abri-lo. Sansão orou não porque se sentia forte, mas porque estava fraco. Davi orou não porque era santo, mas porque sabia que era pecador. Salomão orou não porque era sábio, mas porque precisava de sabedoria. Pedro orou não porque estava andando sobre as águas, mas porque estava afundando. Paulo tornou-se um ícone do cristianismo não porque nunca fez nada de errado, mas exatamente porque reconheceu as suas limitações. Isso não significa dizer que apenas os santos podem orar, mas que a oração que funciona é precedida primeiro da confissão sincera e autêntica. Todos somos pecadores. Entretanto, pior do que ser pecador é não reconhecer e ignorando os pecados ou cometendo-os sem nenhum arrependimento e nem se comprometendo a não se repetir novamente. Então, iniciemos o hábito todos os dias, em vários momentos, a gente pode falar com Deus, seja para louvá-lo, dar graças pela sua existência, pedir e saber o que pedir e, sobretudo, estar pronto para o que Ele nos enviar. Agradecer por tudo que Ele nos concede, e é tanto. Diz: pedi e obtereis. Sim, pois o Pai nos ouve e nos atende, de acordo com as nossas necessidades e não pela vontade dos nossos caprichos. Ao acordar, devemos agradecer por estarmos vivos, pedir proteção para o dia. Ao dormir, se preparar através da prece. Afinal, o sono é um ensaio para a morte física, uma vez que não sabemos se iremos acordar. Louvar é declarar-se digno da aprovação do Criador através da nossa conduta, da nossa transformação moral. Que possamos sempre ter a graça da prece em nosso viver, revelando ao Divino Criador o que está contido em nosso coração, nossas alegrias, as nossas desventuras, e que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, assim como de toda a humanidade. E assim agradecemos a essa oportunidade deste Evangelho e vamos oferecer ao nosso Criador tudo o que de melhor possa haver em nós, em formas de vibrações, e que Ele, recebendo, possa devolver ao planeta Terra em forma de bênçãos, saúde e paz. Vibremos por todo o planeta, por todos os vales de sofrimento, por todos os países em conflitos, pelo nosso Brasil, nossa gente, nosso governo, para que tenha misericórdia do povo brasileiro. Vibremos muito amor para todos os doentes do corpo físico e espiritual. Que o seu amor, Senhor, possa chegar a cada um, levando a saúde, a paz ao coração. Vibramos muito amor por essa casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus assistidos que aqui vêm, Senhor, em busca da Tua presença em suas vidas. Vibremos muito amor pelos nossos lares, pelos nossos familiares, que o nosso lar seja reduto da paz, do amor, da compreensão, e que cada um de nós
sejamos agentes desse seu amor. Vibremos muito amor, pedindo a sua caridade para com as nossas vidas, que a sua misericórdia venha nos curar de nós mesmos, que a sua caridade e misericórdia preencham os nossos dias de paz, de harmonia, de coragem para as lutas da vida. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Em agradecimento, nós dizemos que o Senhor Jesus esteja conosco, que a tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos, que a tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar a cada dia e que não sejamos instrumentos do mal para ninguém. Que a tua bondade nos ensine a ser melhor e que o teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Mestre amado, tem misericórdia de nós. Não deixes entregue aos nossos próprios impulsos, que não nos falte alegria, ânimo na tarefa que nos confiaste. Não permitas a queda no comprometimento do serviço que nos propusemos. Jesus divino, Jesus amigo nosso, somos todos espíritos doentes, revelando as chagas que trazemos nas almas. Cura-nos, Senhor, de nós mesmos, que o teu amor possa nos curar, como outrora os cegos e os paralíticos, os leprosos, os desequilibrados mentais. Cicatriza-nos das feridas dos nossos tantos erros e não nos deixe sem remédio. Que a tua proteção, para que não venhamos a nos tornar mais doentes ainda, nos inspira a coragem, ao amor, à caridade e que possamos ter a certeza de que o Senhor caminha conosco. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus.